Atividades intelectuais. Muito bem. Ao falar de atividades intelectuais, a primeira pergunta que deve surgir na sua mente é: o que isso tem a ver com direito empresarial? Olha, ao mesmo tempo que pode parecer não ter nada a ver, tem. E tem porque essa temática ela é estudada dentro do primeiro e mais importante artigo para que se compreenda o que é uma empresa, o artigo 966. E o artigo 966 ele tem um parágrafo. Essa disposição, esse artigo, ele enquadra o que é uma empresa. Logo, esse artigo determina que a empresa é uma produção, né? Então pode ser uma fábrica que produz bens, serviços, ou pode ser uma loja, um comércio, né? Que vende esses bens que foram fabricados. Não interessa. Desde que tenhamos 3 requisitos. O mais importante é a organização, né? O empresário organizador da mão de obra, né? Os trabalhadores, da grana, tecnologia, né? A forma aí de a empresa fornecer aquele bem, aquele serviço, e aí, ok, né? E, logicamente, os insumos. O sujeito organiza tudo. Então, ele é um empresário, está organizado como um empresário. A atividade dele é profissional, porque é habitual, assume responsabilidades e busca de lucro. Mas o Código Civil não se contenta em dar um conceito de empresário. Olha, empresário é esse aqui. O Código Civil faz mais do que isso. O Código Civil vai dizer: temos determinados sujeitos que, em regra, eles não são considerados empresários. Eles não são considerados empresários porque eles não se organizam como tal. O elemento organização, em regra, não está presente. Que atividades são essas? São as atividades intelectuais. E aí digo a você, as atividades intelectuais devem ser memorizadas e mais facilmente memorizadas com a ideia que eu vou indicar aqui. Memorize você. Alice. Alice. Atividades intelectuais, A, de artísticas, um ator, né, um cantor, literárias, um escritor, ou científicas, são aquelas determinadas atividades que exigem um conhecimento e uma formação científica, como o advogado que estuda ciências jurídicas, né, ciências sociais e ciências jurídicas, o médico, ciências médicas, e aí vai. Essas atividades não são consideradas empresárias porque não se organizam como tal. Eu vou dar alguns exemplos para você. Bom, o escritor. Imagine eu, Alessandro Sanches, tenho aqui um computador na minha casa e com aquele computador, nos meus tempos livres, eu escrevo. Escrevo lá os meus livros e tal. Depois de um tempo, 3 anos que eu estou escrevendo um livro, eu pego aquele material e entrego para uma editora. Note que eu estou fazendo um trabalho intelectual. Esse trabalho não é empresarial. O trabalho de escrever livro não é um trabalho empresarial. A partir do momento que eu pego esse material intelectualizado meu e levo lá para uma editora, a editora ela é o quê? Ela é uma produtora de bens, né, do livro, e ela também vai vender, né, e comercializar esses bens. E aí, aquela editora, ela está organizada. Tem capital para isso, aquelas impressoras imensas, tem funcionários que eles pagam, eles têm os insumos, né? E aí o papel, né? A celulose, e tem uma forma lá de distribuir esses livros. Então eles estão organizados. Aqui, o que se busca diferenciar é a atividade do intelectual, trabalhando intelectualmente, lógico, né? Obviamente, e a atividade do empresário. São 2 atividades distintas, tá bom? E aí note como está, em regra, ausente o elemento organização, essas atividades não são empresárias. Os artistas, o ator que está ali cantando em palco, o cantor, né, cantando em palco ali, o ator atuando, o escritor escrevendo, né, e o cientista lá tocando sua atividade, como é o caso do médico. Beleza, mas aí você pode me perguntar assim: tá, professor, mas tem alguns intelectuais que eles têm a tal da organização? Sim. Tem algumas atividades intelectuais organizadas. O que prevalece? O seguinte, veja você agora. Isso aqui é uma exceção importantíssima. Por quê? O exame da OAB
adora fazer isso. Se a atividade intelectual, ao mesmo tempo que ela é intelectual, está organizada como uma empresa, aí sim vai prevalecer a empresa. Um exemplo aí, professor, tá? O médico, no seu consultório, tendo lá uma telefonista, tendo ali um estagiário trabalhando com ele, sabe? Uma coisa pequenininha ali. O médico no seu consultório, ele não está organizado como uma empresa. Ele trabalha ali no consultório pessoalmente, está escrito lá o nome dele, né? Médico, doutor Carlos Pereira Nunes. Tá bom. Agora, a partir do momento que ele cria um hospital, o hospital ele já é organizado como uma empresa. Assim é um hospital. Ah, professor, mas por que o hospital é organizado como uma empresa e o consultório não? O consultório, ele aborda o trabalho de uma maneira bem pessoalizada, né? Quando o médico ele tem as consultas, ele marca ali direitinho, tudo bem. O hospital não. Eu dou um exemplo aqui. O hospital, a pessoa chega lá no hospital, ele dá de cara com um determinado médico que tem um nome lá? Não. Ele entra numa fila de espera e ele será atendido por um médico. Por quê? Porque o hospital está organizado para atender a todos que ali chegam, não importa qual médico seja. Tem lá 20 médicos, enfermeiras diversas, técnicos de enfermagem, auxiliares, toda uma estrutura. O que prevalece? A estrutura e não o aspecto pessoal do médico. Não, você não vai lá, né, no hospital procurando um médico X. Você vai no hospital procurando o atendimento do hospital. A empresa em si é o que mais importa, tá? Muito bem, então, atividade intelectual, em regra, ela é empresária? Não é. Mas, se ao mesmo tempo que a atividade é empresária, ela também é, aliás, é intelectual, ela também é organizada, prevalece o aspecto empresarial. Como é que isso poderia aparecer na OAB para você? Por um case, né? Um casinho ali em que temos essa história que eu acabei de contar a você. Um determinado médico, em conjunto com outro, criou uma sociedade limitada chamada Clinipar, né? Então, beleza, LTDA, que atende com diversos médicos, enfermeiros. O que você já percebeu aí? Opa, é intelectual, mas está organizada. Então, nas alternativas, você vai escolher a alternativa, logicamente, que indica que essa atividade ela é organizada e, portanto, dessa maneira, ela é empresária. Fechou assim? Ótimo! E assim, a gente chega a mais uma dica que se espera haja lá uma dica para ajudá-lo e ajudá-lo muito na prova.